Boa noite a todos, agradecida pela paciência desde já. Eu sou a Sônia Medina, eu sou uma trabalhadora iniciante do SEAC e, primeiramente, eu estou aqui agradecendo a diretoria por essa oportunidade. Depois eu agradeço a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Na verdade, isso é um produto de um estudo nosso a respeito de uma parábola de Jesus, e essa parábola se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Antes de iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho. Na verdade, eu sou novata no SEAC, mas nós começamos na doutrina espírita desde os 13 anos de idade, e estamos aí buscando cada vez mais aprender, conhecer, porque até chegar no bom espírita vai um chão muito grande, né? Então a gente tenta, estuda aqui, estuda um pouquinho lá, e estamos aqui para dividir com vocês. E a partir deste estudo, eu também queria colocar a seguinte informação, que a minha fala tem apenas o intuito aqui de motivar cada um de vocês a fazer um estudo individual e particular sobre essa parábola. Essa parábola não é uma parábola muito fácil. E aí a gente relembra uma orientação de Kardec no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos orienta: amai-vos e instruí-vos. Então, partindo dessa lembrança, a gente começa a passar para vocês. Esse estudo, nós nos baseamos nas obras de Kai Barschuttel, Rodolfo Caligares, o Evangelho dos Humildes, além do Evangelho segundo o Espiritismo, e ouvimos alguns palestrantes de renome, porque na verdade nós aqui não somos palestrantes, somos apenas curiosos, como Haroldo Dutra Dias, Jorge Larrat, Anete Guimarães, Arthur Valadares, José Amaral. São palestras excelentes sobre o tema. Então, quem tiver aí sem fazer nada, seria muito bom buscar depois no YouTube essas palestras, que vocês não vão se arrepender. Qual é a ideia central dessa parábola? Essa parábola, ela tem algumas coisas bastante interessantes. Primeira peculiaridade dela é que ela não tem comentários de Kardec. Existem apenas comentários de espíritos Constantino, Henry Heine, Erasto e o Espírito da Verdade. Então, são 4 comentários após a narrativa da parábola propriamente dita. E primeira coisa que a gente nos pergunta: o que é uma parábola e por que Jesus resolveu nos ensinar por parábolas, né? A parábola é uma narrativa curta que encerra um conteúdo moral explícito, cheio de figuras alegóricas, ou seja, tudo o que é passado, as ideias, os pensamentos, vêm de maneira bastante figurada. Por que Jesus falava, então, através de parábolas? Para entender também isto, a gente tem que buscar uma contextualização da sociedade de Israel na época. A sociedade de Israel, naquela época, era basicamente constituída por 3 classes sociais. A primeira classe era uma dos sacerdotes. Os sacerdotes eram homens que viviam no templo, que eles detinham um grande conhecimento da lei mosaica do Velho Testamento. E, portanto, eles, em função de tudo isso, eles tinham
possuíam na sociedade muitas regalias e muitas benesses. A segunda classe social eram os ricos, os poderosos, aqueles que tinham um alto poder aquisitivo, e em função de tudo isso, eles também tinham muitas regalias por conta das posses. E por que isso? Existe um outro fator aí extremamente interessante que no conceito daquele pessoal da época de Israel, todo aquele pessoal que tivesse um nível de posse, uma posse bastante elevada em termos de bens materiais, eles eram considerados como agraciados por Deus, abençoados por Deus. E aí ocorria a terceira classe, que eram os pobres, os mais humildes, os desesperançados, aqueles que eram excluídos mesmo, porque eles não podiam adentrar, inclusive nos templos religiosos, por conta disso. Eles eram os rejeitados de Deus. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas, na maioria, eram camponeses, eram artesãos, eram pescadores e trabalhadores de maneira geral. E Jesus, então, vivia praticamente com essas pessoas. Então, ele conviveu numa época carregada, permeada de muito preconceito. E, em função disso, ele era extremamente criticado, porque ele andava com todo esse pessoal. Ele vivia com as mulheres, a questão dele viver e estar acompanhado vira e mexe com as mulheres e dar atenção para os sacerdotes e para os poderosos, isso era o fim também, porque a mulher também, na época, era considerada um ser inferior. Então, Jesus era muito criticado por todas essas atitudes, mas, enfim, Jesus nunca diferenciou poderosos e pequeninos. A lógica da pregação de Jesus era enaltecer os pequenos, considerando humildes e puros de coração. Haja visto que uma das primeiras falas dele no Sermão da Montanha é bem-aventurados os pobres de espírito, fazendo referência a essas pessoas. E, via de regra, essas pessoas, elas tinham desenvolvida uma profunda sensibilidade religiosa. E por que isso? Nós sabemos que, em função das dores e das provações, todos nós acabamos nos voltando para o lado espiritual com mais facilidade, porque quando a gente está mais acomodado materialmente, a gente não busca a espiritualidade, não é verdade? E esse povo, ele estava, como que vamos dizer, a terra estava pronta para ser semeada, né? Uma primeira parábola de Jesus, que é a parábola do semeador, também é muito bonita. E Jesus sabia disso. Então, a época de Jesus, vamos contextualizar um outro aspecto, o aspecto dos componentes essenciais na mesa de qualquer camponês. Existiam três: o trigo, que era o gerador do pão, fonte de alimento; o peixe, que era um alimento bem barato e bem fácil, para eles o rebanho só era utilizado em casos bastante especiais; e o vinho, que era muito comum na mesa de todos, e o vinho era uma bebida tradicional desde o Velho Testamento, e muito se fala do vinho. Inclusive, nós, em pesquisa, nós descobrimos que a palavra álcool, naquela época, tinha tradução de espiritualização, de espiritual,
Por isso que a gente vê muitas informações, muitas histórias, muitas parábolas ligadas ao vinho. E tem mais coisa que nós vamos perceber estudando a parábola. E aí a gente faz um apanhado geral, mas por que o trabalho? Qual a importância do trabalho? Por que que Jesus usou a questão do trabalho? Lá no Livro dos Espíritos, nas questões 674, Kardec pergunta assim: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E aí os espíritos respondem que o trabalho é sim lei da natureza. Na 675, o que que eles perguntam? O que que é perguntado? Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? E os espíritos novamente nos respondem: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E, finalmente, na 676, por que que o trabalho se impõe ao homem? Porque muitos de nós, falando sério, né? Tem hora que a gente fala, ai, preciso trabalhar hoje. O trabalho é expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Se a gente analisar desde a idade da pedra até os dias atuais, se o homem como um todo não tivesse trabalhado, nós estaríamos aqui hoje nesse tete a tete, nessa facilidade de conversar via internet? Acho que não, né? E continuando, por que que Jesus falou da vinha? A parábola que nós vamos falar é trabalhadores da hora, da última hora, ou os trabalhadores da vinha. Ela tem dois nomes. Por que que Jesus usou essa história ligada à vinha? Também tem uma informação bastante interessante no Livro dos Espíritos, na página 43, no Prolegômenos. Existe um ramo de parreira desenhado no livro, vocês já perceberam isso? Quem nunca prestou atenção, vai lá e olha. Não sei se todos, se os atuais têm, mas a minha edição ainda tem. Eu acredito que isso não foi tirado porque os espíritos colocam assim, e vocês me permitam, mas eu vou ler para não pecar na transmissão. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Olha lá. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva e a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. Então, o galho de uma uva representa o trabalhador no seu processo de ascensão espiritual e o trabalho do Criador com relação às uvas, ou seja, todo aquele cuidado, a construção da parreira, a adequação da adubação, como regar, como fazer o amassamento, a sova, né? Amassamento não é a palavra, a sova da uva no lagar, no tonel, para esmagar, a prensagem para sair o vinho. Esse é o trabalho do dono da vinha, que é o trabalho do Criador junto a nós outros. Então, a uva seria o corpo, o vinho o espírito, ou seja, o que a gente já percebe aí? Já consegue entender do contexto dessa parábola que sem sacrifício, sem dor, não há aprimoramento e crescimento espiritual, né?
Quando a gente lembra lá a sova da uva no lagar, o esmagamento, a prensagem, tudo isso é para sair um bom vinho, não é verdade? Continuando então com a nossa palestra, é uma palestra que só, perdão, palestra não, a nossa parábola. É uma parábola que só foi descrita por Mateus. É o único evangelho que relata essa parábola. E ele fez essa descrição nos versículos de 1 a 16. Ele foi o único evangelista que fez essa descrição. E é uma parábola contada também num momento bastante crucial da vida de Jesus. Foi naquela última semana, porque Jesus entrou em Jerusalém por poucas vezes. E foi na terceira vez, naquela semana onde a gente tem a semana do Domingo de Ramos, que foi a semana antecedente à sua crucificação, foi nessa semana que Jesus contou essa parábola. Então vamos lá. Essa parábola, à primeira vista, ela é uma história cheia de injustiça e controvérsias. Então, quando nós vamos ler cada pedacinho da parábola e fazer um comentário, tá bom? Então, começamos a leitura. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Primeiro comentário que fazemos. À época de Jesus, os trabalhadores eram contratados por hora, uma divisão em horas. Daí a gente já olha lá que no Velho Testamento, a regeneração do mundo, o crescimento espiritual e o próprio trabalho do Criador, existem muitas referências da palavra hora. Então a gente já começa a pensar e entender que a palavra hora tem qual significado? Etapas, eras, e às vezes essas eras levam, por exemplo, desde o homem até ele chegar ao Homo sapiens, foram 150 milhões de anos. Então, são eras muito grandes. São ciclos evolutivos. Mas tudo era muito figurado. Então, quando Deus chama os trabalhadores de última hora, significa o quê? Que existe um período de regeneração acontecendo e que não é uma hora de 60 minutos, mas sim, vejamos no sentido profético, como um grande período. E a importância do trabalho realizado em cada hora é que a gente tem que dar uma ênfase muito grande, porque é um trabalho para a nossa evolução. Façamos então a hora agora. O dono da vinha saiu de madrugada e acertou com os trabalhadores um dia. Então ele fez um acerto de um dia. Essa foi a promessa dele nesse texto. Continuando o texto. Tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Reparem aqui que o dono da vinha não acertou salário. Eles iriam trabalhar menos que os primeiros, pois eles começaram na nossa conta às 9 horas. Presume-se, então, pela nossa visão materialista, que eles receberiam 3/4 do dia. Saiu, continuando a parábola, saiu, portanto, outra vez, junto da hora sexta, 12 horas, e junto da nona, 15 horas, fez o mesmo. E aí, pela lógica, a gente pensa o seguinte:
que ele falou, e de vós também, que eu lhe pagarei o que for justo. Então, o trabalhador que foi contratado às 12 recebe meia diária. Isso é o que nós pensamos, né? O das 15 horas também recebe um quarto, porque ele trabalhou das 15 às 18. Continuando o texto. E junto da 1ª, às 17 horas, tornou a sair. Achou outros que lá estavam e lhes disse: por que estáis aqui o dia todo ociosos? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Comentando. Aqui também, pela lógica da narrativa, o que acontece? O proprietário deve ter falado. Ide também, que lhe pagarei o que for justo. Ou seja, novamente a gente entende que, bom, eles vão receber um 12º. Faz sentido, né? Continuando a parábola. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram chamados junto da 1ª hora, recebeu cada um seu denário. Aí, o que foi acertado é que ele daria o que fosse justo. Mas está errado. Ou seja, o trabalhador, para nós, né? A gente olha a princípio e fala, está errado isso. O trabalhador que trabalhou por 1 hora recebeu o dia todo? Como assim? Chegando, continuando a parábola, e chegando também os que tinham sido chamados primeiros, julgaram que haviam de receber mais. Porém, estes também não receberam mais do que um denário cada um. Ou seja, comentando, todos receberam igualmente. Continuando. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes que foram últimos não trabalharam, senão 1 hora, e os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e do calor. Porém, respondendo a um deles, lhes disse: amigo, eu não te faço agravo. Não convieste comigo num denário? Ou seja, o dono da vinha não havia acertado com ninguém. Ele só tinha acertado apenas com os primeiros contratados. Aí, Jesus já nos está levantando assim uma campainha para nossa inveja. Quantas vezes a gente não passa por situações parecidas na vida e esse sentimento vem? Que sentimento é esse? Inveja. Importa se o outro começou depois, mas ele fez o mesmo trabalho que você em menos tempo e até melhor? Ele tem direito a receber, não é verdade? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque aqui e várias outras situações, a gente lança mão de um sentimento perigoso, que é a inveja. Inclusive, a Nete Guimarães, na palestra dela com relação a esta parábola, ela nos expõe com muita propriedade que a inveja hoje em dia é, inclusive, um processo de doença. Nós não nos sentimos gabaritados para falar sobre isso, mas a gente convida todos vocês, depois da nossa conversa, que assistam a palestra da Nete Guimarães sobre os trabalhadores da última hora. Ela explica com uma propriedade incrível sobre a inveja, a depressão, como fundo de
pano de fundo da parábola dos trabalhadores, é bem interessante. Então vamos continuar a nossa jornada aqui. De novo, no texto da parábola. Pega o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último tanto como a ti. Então, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. E comentando, que injustiça, não? O dono valoriza mais os últimos. Vamos parar para pensar. Quem seriam os primeiros? Quando a gente vai contratar alguém para uma reforma, vamos supor que a gente vai fazer uma reforma na nossa casa e a gente vai lá num lugar, numa praça, onde a gente sabe que os trabalhadores lá ficam. E a gente vai bem cedinho. Qual é o trabalhador que a gente vai pegar em primeiro momento, bem cedo? A gente vai pegar os mais robustos, aqueles mais sarados, ou vai pegar aqueles que são mais magrinhos, mais empalicidos, né? Mais fracotes? O que faríamos? É claro que a gente levaria os mais fortes, mas a gente volta porque a gente, no decorrer do dia, a gente acaba percebendo que a obra não vai ficar pronta a contento. Aí a gente volta lá e vai pegando, de acordo com as nossas idas e vindas durante o dia, aqueles trabalhadores que ali estão. É claro que sempre decrescendo a impossibilidade deles, mas acabamos usando todos, supondo. E aí a gente percebe que a gente acaba contratando todos, não é assim? E essa história, então, nos remete ao reino de Deus, porque lá na primeira frase Jesus disse que o reino de Deus é comparado a uma vinha, né? Nesse sentido, a gente não pode pensar em CLT, não pode pensar em leis trabalhistas, nada disso. Nosso olhar para essa parábola tem que ser totalmente espiritual. Então, agora a gente vai olhar para ela de maneira mais espiritualizada. Quem é o dono da vinha? É Deus. A vinha, local de trabalho onde as pessoas vão trabalhar. Ou seja, é o universo, é o planeta, ou os universos, como a ciência já nos diz. E o dono da vinha, ele saiu cedo em busca dos que querem trabalhar no propósito do bem e a transformação que se tem para fazer. Ora, Deus tem um propósito para toda a criação. E esse propósito não é unilateral, não é só dele. Ele nos coloca como co-criadores, como André Luiz nos coloca no mundo evolução em dois mundos, se não me falha a memória, né? Assim, quando ele chega, alguns se apresentam e dizem: Senhor, eu posso, eu estou disponível, não é assim? E aí, aquele que estiver na praça cedo vai, porque é o mais capacitado, e começa o seu trabalho desde lá de trás. E todos são levados. Essa oferta foi feita para todo mundo. Entretanto, ele volta novamente, e aqueles que não são tão bons quanto os primeiros, quem são esses outros? São aqueles espíritos que demoraram um pouco mais para despertar na seara do bem e do propósito interno de cada um de nós, que é a evolução e colaborar com essa evolução do planeta, do nosso semelhante, não é assim? E assim, todos
Os trabalhadores, cada um no seu tempo, no seu despertar, recebe as oportunidades de Deus. Se a gente parar para pensar, isso é o caminhar da humanidade, é o caminhar evolutivo de todos nós. Deus sempre tem dado as oportunidades. Entretanto, de acordo com o nosso livre-arbítrio, a gente caminha ou a gente estaciona. Quantas vezes nós paramos na nossa evolução, a gente resolve, não, agora eu não vou lidar com isso. E estaciona. Nós temos na história da humanidade a mostra de tudo isso. E o serviço? Qual é o serviço que se faz? É o serviço no bem, é o serviço na evolução de todos nós. Esse serviço é o trabalho profissional de cada um de nós, é o trabalho familiar de cada um de nós, é o trabalho social e o trabalho ecossistêmico, ou seja, é pensar no mundo à nossa volta, o que a gente faz com o planeta, de que maneira a gente trata o planeta, de que maneira a gente trata o nosso semelhante. Tudo isso é o serviço, é o nosso trabalho. É tudo aquilo que a gente tem que fazer e pensar no bem e no amor ao próximo. Agora, os da primeira hora, lá de trás, nem sempre foram os melhores trabalhadores. A própria história da humanidade, e isso fica muito claro e muito bacana para a gente estudar no livro A Caminho da Luz, que é um livro espírita, a psicografia de Chico Xavier, onde Emmanuel nos traz, com um enfoque espírita, o caminhar da humanidade e a evolução de todos nós, esse trabalho, né, na vinha de Deus no nosso planeta. Enfim, todos são levados, a oportunidade foi dada a todos. Muitas vezes a gente desiste das oportunidades, as oportunidades muitas vezes estão dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, muitas vezes são aqueles filhos difíceis, parentes difíceis, chefes complicados. Tudo isso é o trabalho do bem. É sempre quando a gente estiver aí realizando o trabalho, qual é a nossa melhor ferramenta para vencer? É a oração, é a prece. No reino dos céus, qual é a medida? É medido em horas? Se na verdade não é medido em horas. Então, existem aqueles trabalhadores que desde o começo muita coisa fizeram, mas não se aplicaram como deveria. E usou um tempo extremamente grande, mas não importa. Para Deus não importa o tempo, importa um momento que cada um de nós resolve interiorizar o reino de Deus. Os espíritos nos colocam, não existe o tempo. O tempo é uma medida relativa ao nosso plano físico. Então, para Deus, todos nós somos iguais e somos convidados a qualquer tempo para esse reino. Lá na Idade da Pedra e até hoje ele nos convida a todos. Todos os comentários dos espíritos nos colocam. Todas essas situações, elas devem ser trabalhadas,
lembrando sempre dos ensinamentos de Jesus, onde o nosso trabalho deve ser permeado de amor, de compreensão, de afeto. Alguns dos comentários no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam do bom espírita. É muito difícil, ainda nenhum de nós, quer dizer, eu não posso falar por vocês, mas particularmente a minha pessoa, não posso dizer que eu sou o bom espírita dentro da descrição de Kardec. Mas a gente tem um guia e modelo muito bom e que nos deixou uma série de exemplos, uma série de informações para tudo isso. Então, que a gente possa lembrar de todos esses exemplos de Jesus. Porque aquele que é o trabalhador, que resolve não caminhar, qual que é a consequência para ele? Não receber o salário. E qual é esse salário? É ter que aguardar e recomeçar. Deus é bom, Deus é infinitamente justo, misericordioso. Então, Ele está lá, nos esperando, no tempo de cada um de nós. O importante é que Ele nos manda algumas ferramentas. E muitas vezes essas ferramentas são as expiações, as provas, para que a gente possa caminhando devagarinho. E assim os espíritos nos falam que aos bons espíritas todos são obreiros da última hora, que a gente tem que empregar bem a hora que nos resta, que a gente não pode esquecer que a nossa existência não é mais que um instante fugídio diante da eternidade. Henry Wine nos fala no seu comentário que os profetas, os primeiros que vieram, Isaías, Moisés, os apóstolos e mártires cristãos, sábios, filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, são os primeiros trabalhadores. E hoje nós aqui estamos em novos retornos, aproveitando o trabalho intelectual de muitos deles. Agora, eles nos orientam muito fortemente que nós, como espíritas, temos uma grande e importante missão. Espalhar, pregar através do exemplo, através do amor e principalmente informar para todas as pessoas a lei da reencarnação. E para finalizar a nossa conversa, a gente gostaria aqui de lembrar que todos nós temos uma missão: viver no bem, pregando, não com palavras, mas com atitudes, com exemplos, trabalhando, e que esse trabalho a gente entenda sempre como um trabalho amoroso, não apenas um trabalho material, que a gente coloque o nosso espírito e a condição de fazer sempre tudo com muito eco no Evangelho de Jesus. E para finalizar, eu coloco aqui uma música para vocês de um grande trabalhador espírita,
Carlinhos Conceição, fala sobre os trabalhadores da última hora. E peço a Deus que nos envolva a todos com muito amor, com muito carinho, e que quando a gente, durante os nossos momentos aí de trabalho árduo, dentro das situações que temos vivido atualmente, que a gente trabalhe com o coração, com o pensamento, envolvendo a todos com muito amor, porque se juntos aqui estamos, é porque temos muito para doar. E que sejamos os trabalhadores da última hora. Que Deus abençoe a todos vocês, muito amor, muito carinho, muita paz, muita saúde para todos vocês e para a família. E vai a nossa musiquinha, um carinho para todos vocês.
Contigo serão primeiros mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos. E que o Senhor encontre feita a obra. Chágua tá pronta, a terra tá fecunda. Contigo serão primeiros mãos à obra. Trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores da última hora. Boa noite, gente.